Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e nesse vídeo eu trago para você a correção das questões 9, 10, 11 e 12 de matemática da segunda avaliação diagnóstica 2022, segunda série do ensino médio, e os tópicos abordados serão os seguintes: trigonometria na circunferência, proporcionalidade, trigonometria no triângulo retângulo e probabilidade. A primeira questão, abordando aí trigonometria no círculo, trigonometria na circunferência, propõe o seguinte: observe abaixo o gráfico de uma função periódica f de r em r. Qual é o período dessa função? Antes de determinar o período da função aqui, expressa no gráfico, eu vou falar um pouquinho para você sobre seno e cosseno, até porque em uma circunferência a gente precisa saber o que é seno, o que é cosseno, para depois saber qual o período desse gráfico. Se for função cosseno, toma um formato da curva aqui, é uma parte da curva que você analisa. Se for função seno, é outra. E é fácil de avaliar. O primeiro ponto que eu analiso aqui no eixo Y, o ponto 2, como que eu conseguiria esse 2? Através de um seno ou através de um cosseno? O cosseno é o deslocamento direita-esquerda e o seno, deslocamento vertical, para cima e para baixo. Então, no momento que começa a acontecer um movimento aqui, a partir do zero, porque o ponto de encontro dos dois eixos é zero, no zero, o cosseno de zero é 1. Então, trata-se de uma função cosseno, que embora tenha dado 2 aqui, mas se no caso fosse seno, que é 0, subir e descer, não subiu nem desceu, não daria essa curva. Então, com certeza absoluta, trata-se de função cosseno. Outra coisa, nós temos também essas marcas aqui diferentes dessas. Olha, aqui é 0 grau, aqui no primeiro quadrante π sobre 2, aqui π, aqui 3π sobre 2, aqui 2π. Porque cada quadrante desse mede de 90 graus. Por quê? Porque são 360 graus dividido em 4 partes. Agora aqui não tem π sobre 2, tem π sobre 4. Então aqui, a hora que eu for colocar, eu coloco 2x, porque é 2 vezes π sobre 4 que vai dar π sobre 2. 2 vezes π sobre 2, que vai dar π, né? E assim por diante. Aqui, por exemplo, 2 vezes π é que vai terminar aqui em 2π. Porque veja que terminou. Tem um risquinho indicando, ó, termina aqui o período. Então, o período é π. Mas aqui, a função, eu já coloquei para você, nem seria obrigatório. O que na verdade, é o período? O período é a parte da curva que se repete. Veja que está vindo de 0 até π, um tipo de curva. Se você pegar de π até 2π, o mesmo tipo de curva, porque o centro aí das curvas subiu 1. E é esse 1 que eu vou colocar aqui, ó, mais 1. Então, a função correta que gerou essa curva é f de x igual cosseno de 2x. Por que 2x? Porque é preciso 2 vezes π sobre 4 para dar π sobre 2. É preciso 2 vezes π sobre 2 para dar π, que é o próximo ponto, né, aqui que a gente toma como referência. E mais 1, por quê? Porque o centro da curva foi deslocado 1 acima do zero. Agora, o período é onde a curva se repete. Veja que aqui, se eu pegar essa parte aqui, ela é semelhante a essa. A cada vez que eu for repetindo esse período, a curva vai sendo semelhante. Então, o período, também você pode considerar o seguinte: se você tem um ponto aqui mais elevado, o próximo mais elevado define o período. Ok? Então, a alternativa correta aí é a letra D de Deus. Bondoso Deus que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A segunda questão já aborda aqui o tema proporcionalidade. Considere 2 triângulos semelhantes cuja razão de semelhança é 2. A medida da área do triângulo cujos lados têm as maiores medidas em relação à área do outro triângulo é quanto? É qual das alternativas? Então são 2 triângulos semelhantes. Vamos imaginar esse triângulo retângulo para ficar mais fácil de falar de área, porque está dizendo aqui que tem a área desse e a área do outro, é para a gente ver a proporção, né, entre essas áreas. Quando eu pego essa base que eu não sei quanto que é, eu chamo de B de base, aqui eu chamo de H de altura. E eu vou criar um outro triângulo com razão de semelhança 2, ou seja, o dobro desse aqui. O dobro de quanto que eu não sei quanto que é a base? O dobro da base, 2B. O dobro de H, 2H. Agora é só calcular a área de cada um. A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2 é base vezes altura sobre 2, a área do pequeno. A área do triângulo grande, TG,
é base, que é 2B vezes a altura, 2H. 2B vezes 2H dá 4BH, não é 4 Belo Horizonte, é 4 base altura, né? 4BH dividido por 2 dá 2BH, 2 bases vezes a altura. E aqui tem o quê? Aqui é 1BH sobre 2. Veja que se é a metade de 1, aqui é o dobro de 1. Agora, a pergunta é o seguinte, esse triângulo maior, ele é o dobro, triplo, quádruplo do primeiro? É simples, por quanto você tem que multiplicar esse primeiro para que a área fique igual ao segundo? Por 4. 4 vezes 1 meio de BH é igual a quanto? 4 vezes 1, 4, dividido por 2 é 2, 2BH. Veja que quando eu multiplico a área do pequeno por 4, ela chega na área do grande, então tem que quadruplicar, ele é o quádruplo. A área do grande é o quádruplo da área do pequeno, alternativa correta, letra C. Vamos agora à correção da questão número 11, que aborda trigonometria no triângulo retângulo. O marceneiro precisa construir uma prateleira de madeira na parede de uma despensa que possui o chão com formato de triangular. Essa prateleira ficará na mesma parede da porta e ocupará todo o comprimento restante ao desconsiderar a região reservada à porta, conforme representado na figura abaixo. Qual é o comprimento em metros dessa prateleira que será construída? Então, para eu saber o comprimento da prateleira aqui representada por x, antes eu tenho que saber o comprimento dessa parte toda. Nós temos um ângulo aqui, temos o valor do cateto oposto a ele, está lá do outro lado, e procuramos a hipotenusa, o lado maior do triângulo. E quando a gente tem cateto oposto e hipotenusa, a gente usa seno. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno desse ângulo de 30 graus é o cateto oposto a ele, que mede 3 metros, sobre o cateto adjacente a ele, que eu vou chamar de y aqui, porque eu vou pegar o inteiro. Então, o seno de 30 está dado aqui, ó, seno de 30 é 0,5, 3 sobre y, multiplicamos em cruz aí, só troquei o y e o 5 de lugar aí, ó, 3 sobre 0,5, que vai dar quanto? Igualamos as casas após a vírgula, 6 vezes 5, 30, para 30 nada. Então o y vale 6, só que o y é a hipotenusa do triângulo. Na verdade, se você considerar o pedacinho que é o x, ele mais 2 que dá o y, que vale 6, ou seja, 4 mais 2 é que dá 6, o x vale 4. Então a alternativa correta, letra E, de esperança. A questão número 12, ela já aborda aqui probabilidade. Com o objetivo de arrecadar dinheiro para uma festa de formatura, os alunos do terceiro ano do ensino médio promoveram um sorteio para o qual foram vendidos bilhetes enumerados de 1 a 100 e todos foram vendidos. Os bilhetes são todos idênticos e foram colocados em uma urna de onde será sorteado apenas um. Carlos é tio de um dos alunos dessa turma e comprou todos os bilhetes com números maiores que 90. Nessas condições, qual é a probabilidade de um dos bilhetes que Carlos comprou ser sorteado? Muito simples, Carlos comprou os bilhetes maiores que 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ele comprou 10 bilhetes. Então, o esperado, aqui o número esperado, número de elementos que faz com que Carlos ganhe, são 10. Agora, o universo, o conjunto universo, o que é o universo? O conjunto total, né, de possibilidades são 100, porque são 100 bilhetes numerados de 001 até 100. O que é probabilidade? É o número desejável, que são 10 sobre o N universo, total de possibilidades, 10 sobre 100. Alternativa correta, letra D, de Dimas. Através da correção dessas questões, a gente pode assimilar muitas habilidades importantíssimas aí na nossa formação, né? No aprendizado do que realmente precisa ser aprendido durante o ensino médio para você se preparar bem para os vestibulares, para o Enem, para concursos públicos. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.